E aí galera, tudo bem? Bom, meu nome é Eduarda, né? Eu fiquei responsável por ministrar as aulas de educação física para vocês. Era pra gente ter tido essa aula na sexta à noite, mas infelizmente eu tive alguns problemas com o meu computador e não consegui ministrar essa aula para vocês. Era pra gente ter feito essa aula ao vivo. Eu queria muito ter feito essa aula ao vivo porque eu acho que é muito importante a gente ter um bate-papo, uma troca para eu conseguir saber o que vocês realmente têm dificuldade, o que vocês veem muito nos vestibulares ou em outros lugares, quais as dúvidas de vocês, para a gente ter essa troca, para a gente se entender melhor, até mesmo porque eu sou nova nisso, então é muito complicado a gente montar um plano de aula, que às vezes a gente monta e não é aquilo que é a melhor opção, então eu queria que a gente tivesse essa troca. Então os grupos do WhatsApp estão lá, para quem não entrou ainda, bora lá entrar. E fiquem à vontade de mandar dúvidas por lá, ou podem me chamar no privado, estou à disposição. O que eu souber responder, eu vou responder assim, de imediato, assim que eu ver a mensagem. O que eu não souber, eu vou falar, olha, não sei, vou pesquisar, posso procurar saber para conseguir te responder melhor e auxiliar vocês da melhor forma possível, tá? E então eu tô aqui para o que vocês precisarem. Eu tinha programado fazer uma coisa, né, na aula ao vivo e vou fazer uma coisa completamente diferente nessa aula. Até mesmo porque aqui eu não tenho a participação de vocês. Então eu vou falar um pouco sobre o exercício físico e a saúde mental, que eu acho que é uma coisa extremamente importante de vocês saberem. E é isso, vou falar um pouco sobre isso, vou ser um pouco breve, e espero que na próxima aula dê tudo certo para a gente conseguir fazer uma aula ao vivo. Para começar, eu vou falar sobre a diferença da atividade física e o exercício físico, que muitas pessoas às vezes acham que é a mesma coisa e não é. É uma diferença é breve de explicar, não é difícil de entender, mas tem uma diferença, essas duas coisas. Atividade física é qualquer movimento feito pelo corpo, feito pelos músculos, que gera um gasto energético, diferente do nosso estado de repouso. Então, atividade física é, por exemplo, eu estou aqui sentada, eu estou tendo um pouco gasto energético, estou gastando pouca caloria, falando para melhor entender. Se eu sair daqui e for até a cozinha, eu fiz uma atividade física. Eu levantei, eu andei até a cozinha e eu tive um gasto maior do que o meu corpo em repouso. Isso é atividade física. Então, andar, dançar, correr, subir e descer escada, são tudo atividade física. Exercício físico, além de ter esse gasto energético, ele precisa e ele proporciona uma aptidão física, uma aptidão atlética, que ele resulta em maior índice de saúde e ele também pode ser utilizado para recreação estética. Então, a partir do momento que você começou a subir e descer essa escada sem necessidade, tipo assim, você não desceu uma escada porque você tinha que pegar alguma coisa lá embaixo, você está descendo e subindo para se movimentar, você tem uma repetição, você tem um número de séries para isso, e você faz isso todos os dias, ou você faz isso 3 vezes na semana, começa a ser um exercício físico e não uma atividade física. Por que eu estou falando sobre isso? A rotina de vocês é uma coisa assim maçante, né? Eu já tive essa rotina de estudar, trabalhar, ou às vezes só estudar, só que estudar demais, ou trabalhar demais. Final de semana, ao invés de descansar, tem que estudar, porque no meio da semana teve que trabalhar demais. Então é uma coisa extremamente maçante. E para a gente ter essa rotina e fazer as coisas bem, a gente precisa estar com a saúde mental bem. E isso é um papel também da educação física. A gente não está aqui só para essa saúde do restante do corpo. A gente trabalha com a mente também. É óbvio que junto com os outros profissionais da saúde. O exercício físico, ele tem um impacto muito grande no estresse, na ansiedade, na depressão,
no déficit de atenção, e às vezes as pessoas ainda não sabem muito bem disso, porque às vezes a gente está acostumado a procurar vários profissionais da saúde e o profissional da educação física às vezes a gente não procura tanto. É óbvio que a gente tem que procurar sempre um médico, a gente tem que sempre procurar um psicólogo, só que a educação física ela trabalha com isso também. Vários estudos mostram e comprovam que o exercício físico ele tem um grande impacto sobre a qualidade do sono, a qualidade de concentração e sobre a melhora no estresse, porque o exercício físico ele libera a endorfina, que é um hormônio que dá a sensação de bem-estar, e ele melhora tudo isso, porque a gente pode perceber que quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, a gente tem essa sensação de músculo contraído, a gente tem essa sensação de dor de cabeça, dor muscular, e isso são coisas que o exercício físico consegue auxiliar. O exercício físico é um remédio natural e sem efeitos colaterais para todas essas coisas. Então, por isso que ele tem que ser praticado regularmente, e para as pessoas que têm uma vida sobrecarregada, a gente precisa tirar um tempo para isso, justamente porque a gente precisa estar com a mente bem. Porque como que a gente vai estudar, como que a gente vai ter uma concentração se a gente não tá legal, né? Se a gente não tá com a cabeça assim no lugar, às vezes a gente está estressado, e é por isso que o exercício físico ele tem essa importância não só para emagrecimento, para estética, ele também tem essa qualidade nessas doenças que às vezes são crônicas, igual diabetes, ele também é um remédio para diabetes, então, para hipertensão, então a gente precisa começar a aprender isso. O exercício físico tem uma melhora e ele tem um papel muito grande na melhora da concentração, porque ele estimula a memória, porque a gente necessita dessa habilidade, dessa consciência corporal, coordenação e do esforço físico para o cérebro começar a trabalhar de maneira mais intensa. Então ele tem essa qualidade também na melhoria da concentração, que para vocês, para nós, né, estudante, é uma coisa de extrema importância, porque eu acho que às vezes a gente está cansado de sentar para estudar e não conseguir concentrar, e não há nada que faça a gente concentrar. Então, muitas das vezes, é essa falta de estímulo do nosso corpo, essa falta da nossa consciência corporal que faz com que a gente não tenha essa concentração. E muitas vezes também é o sono. O fato do sono estar totalmente desregulado, que é óbvio que é impossível estudar e concentrar quando a gente está cansado. Então, a gente precisa saber desse impacto no sono para a gente entender que a gente precisa dormir bem, a gente precisa dormir as horas certas, e cada pessoa tem um tempo diferente. Tem gente que necessita dormir mais de 6 horas e tem pessoas que 6 horas são o suficiente. Porém, o sono ele é muito além, porque ele não é, ele tem uma diferença, que às vezes a gente dorme, mas a gente não desligou de verdade. A gente não dormiu às 6 horas, mas não dormiu bem. Ou dormiu 9, mas também não dormiu bem. Aí às vezes a gente dorme 3 e dorme bem. Porque tem essa questão do nosso cérebro, né? Se ele realmente tá do jeito certo, ou se ele ainda tá funcionando como se ele tivesse acordado. Quando a gente pratica esse exercício físico regularmente, o nosso corpo acontece uma coisa que chama homeostase, que é o que o nosso corpo precisa para manter o equilíbrio.
E quando a gente mantém esse equilíbrio do corpo, a gente tem essa regulação do sono. E também, até mesmo porque quando a gente pratica o exercício físico, quando a gente tem um dia mais intenso, que a gente libera, né, essa endorfina e libera energia, faz essa produção essa liberação de energia, o nosso corpo cansa. Então, quando a gente vai dormir, a gente dorme de verdade, né? A gente descansa. Para no outro dia a gente acordar mais disposto. Então, assim, vocês podem perceber que quando a gente está praticando exercício físico, a gente começa a ser muito mais produtivo, porque a gente tem o melhor sono e a gente acorda assim mais disposto, conseguindo fazer bem as nossas tarefas do dia a dia. Mas então eu acho que por hoje eu vou só isso, mas assim, eu já vou dar uma introdução do que eu pretendo começar com vocês. É óbvio que eu quero ter aquele bate-papo que eu falei, sobre o que vocês veem nas provas e todas as outras coisas, que eu sei que também nas provas do Enem caiu uma questão muito cultural da educação física, uma coisa diferente sobre história da educação física, o impacto social da educação física, porque são várias coisas, né? Ela vai desde a saúde até coisas culturais, né? Então eu pretendo que a gente tenha essa troca para a gente ver ao certo para onde a gente vai caminhando e como eu posso melhor ajudar, porque foi igual eu falei, eu sou nova nisso, então eu ainda estou um pouco deslocada, estou tentando ajustar as coisas para entender, mas eu preciso muito da participação de vocês para isso acontecer. Preciso muito mesmo que, do mesmo jeito que eu vou colaborar demais com vocês colaborem comigo para a gente conseguir fazer isso acontecer junto. Eu pretendo semana que vem entrar no sistema endócrino e no sistema nervoso, falando sobre a parte da educação física, o impacto que a atividade física tem no sistema endócrino e assim adiantando, o sistema endócrino, ele é o sistema de conjunto de glândulas que a gente tem no corpo, responsável pela produção de hormônio. Então eu vou falar sobre o impacto que o exercício físico tem nesses hormônios que a gente vai liberar e vai produzir. É igual eu falei muito da endorfina, que é um hormônio que tá ali no sistema endócrino e é um hormônio assim que a gente precisa dele, né? Ele dá essa sensação de relaxamento, ele dá essa sensação de bem-estar. Então é um hormônio que faz parte do nosso dia a dia e a gente precisa dele. Então eu vou falar um pouco sobre o sistema endócrino e a questão hormonal. E sobre o sistema nervoso, que eu acho que é uma coisa assim que vocês sabem melhor do que sobre o sistema endócrino, que eu acho que as pessoas às vezes nem sabem muito, né, sobre a existência desse sistema endócrino. O sistema nervoso, ele representa essa rede, né, de comunicação do organismo, que ele liga todas as funções do nosso corpo. E a divisão também, né, do sistema nervoso, que ele é dividido, e eu quero estar falando com vocês sobre isso, mas assim, não de uma forma aprofundada sobre cada sistema e cada coisa do sistema, de uma forma aprofundada, mas voltado para a educação física, voltado no exercício físico, esses benefícios. Eu acho muito importante vocês saberem, é óbvio, as coisas que vão cair nas provas que vocês vão prestar, mas eu também acho muito importante a gente ficar ciente sobre as coisas do dia a dia, no que a gente pode melhorar, porque são coisas que vão auxiliar vocês para estudar, para manter a calma e para ter esse bem-estar e ter essa relação de trabalho e estudo e exercício físico para poder manter uma saúde, né? E fora esses sistemas, tem outros sistemas no corpo humano, mas primeiramente eu vou falar sobre esses de início, mas a gente tem aí o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema circulatório, tem todos esses outros sistemas, a gente vai entrar neles também, da mesma forma, falando sobre a educação física, mas por enquanto eu queria falar sobre isso. Então eu comecei essa rápida introdução para vocês, eu até queria ficar mais tempo, mas é que eu acho que eu vou começar a me enrolar por estar aqui sozinha, que é um pouco mais complicado,
Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre esse sistema nervoso e o sistema endócrino e o impacto que o exercício físico tem sobre eles. Então, é isso aí, pessoal. Que vocês precisarem, sintam-se à vontade de me questionar, de me perguntar. E eu espero que vocês assistam às aulas aí e já comecem a tirar dúvidas sobre isso. Procurar sobre o que é o sistema endócrino, o que é o sistema nervoso, para a gente já entrar semana que vem numa aula assim, bem produtiva. Então é isso, pessoal. Bom final de semana para vocês. Um beijão, um abraço. Espero que estejam todos bem e até a próxima.